E nós queremos agora convidá-los à santa palavra de Deus. Abra sua Bíblia conosco na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos, no capítulo de número 4. Vamos estar lendo uma palavra de Deus com os amados irmãos. E queremos que você possa nos acompanhar. Glória a Deus. A partir do versículo 17, carta aos Romanos 4:17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém. Que o Senhor nesta noite possa aplicar esta palavra em cada coração. Meus amados, nós vamos essa noite estar meditando e nós lemos esta palavra e demos um tema: tenha esperança, Deus está no controle. Aleluia. Quando lemos esta palavra, veio esta mensagem ao nosso coração: tenha esperança. Diga ao meu povo esta noite na terra que eles tenham esperança, porque eu estou no controle de tudo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vivemos um momento em que estamos sendo alvos de uma tragédia terrível que está abalando o mundo inteiro. Muitos estão se sentindo abalados, fragilizados. O medo está assaltando a muitas pessoas. Na verdade, estamos vivendo uma tragédia que jamais imaginávamos de enfrentar. Chegou de súbito, tirou o chão de debaixo dos pés de muitas pessoas e tornou-as vulneráveis e fragilizadas. Essa que é a verdade. É uma pandemia que estamos vivendo, algo novo, não é? Até para a ciência, e nós percebemos que isso tem mexido com muita gente, levado a pessoas a situações as mais diversas que possamos imaginar. É uma situação nova, glória a Deus, e em situações assim, a esperança é o único oxigênio que pode nos deixar vivos. Glória a Deus. A esperança é o oxigênio que vai nos manter vivos. Glória a Deus. Sem a esperança, é o que nós estamos querendo dizer, você não vai conseguir sobreviver. Então essa noite vamos alimentar a nossa esperança, pois quem não tem esperança não vive, vegeta, e nós queremos viver. Glória a Deus. Nós não podemos ficar na masmorra do desespero, meus amados. Não podemos deixar que o medo nos acorrente. Não podemos ficar subjugados às algemas da ansiedade. Não. Vamos viver cada dia. Vamos aprender a viver cada momento, sempre mantendo a nossa esperança no nosso Deus. Glória a Deus. E esta esperança maravilhosa é que nos fará
vencer na hora certa, no momento certo, porque sabemos que o nosso Deus, Ele ainda não perdeu o controle das coisas. Glória a Deus. Saiba nesta noite que Deus ainda não soltou as rédeas da história. Deus ainda não se deu por vencido. Nosso Deus não se dá por vencido. Ninguém consegue derrotá-lo. Ele é o vencedor dos vencedores, o campeão dos campeões. Glória a Deus. Então nessa noite, deixe que essa palavra desça à sua mente, ao seu coração. Tenha esperança, Deus está no controle de tudo, aleluia. Foi assim com Abraão, o pai da fé, glória a Deus. A Bíblia nos faz entender que Deus havia prometido um filho a Abraão, em cuja descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Você lê isso lá no Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chamou a Abraão. E aqui agora no capítulo 4 da carta aos Romanos, nós vamos encontrar exatamente que Abraão continuava diante desta promessa maravilhosa. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Glória a Deus. Pela fé, Abraão é o pai, de todos aqueles que creem em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Abraão adquiriu esse título porque ele permaneceu esperando. Ele permaneceu pacientemente na fé. Glória seja dado o nome do Senhor. E ele cria exatamente que Deus dá vida aos mortos. Como diz aqui nessa tradução, ele vivifica os mortos. Era em que Abraão baseava a sua fé. Era em que Abraão baseava a sua paciência. Era em que Abraão continuava esperando. Ele dizia: olha, o Deus que me prometeu, Ele tem poder até de dar vida aos mortos, de vivificar quem já morreu. E Ele é poderoso, porque Ele é capaz até de chamar à existência coisas que não existem, como se já existissem. Glória a Deus. Era nisso que Abraão solidificou a sua esperança. Era nisso que Abraão confiava. Dizia: olha, o Deus a quem eu sirvo, Ele é um Deus que tem poder de vivificar os mortos, e Ele chama a existência. Isto é, Ele faz existir aquilo que ainda não existe. Glória a Deus, como se já existisse. Aleluia. Eu quero essa noite, glória a Deus, ir de encontro ao seu coração com esta palavra. Aleluia. Fazendo você refletir comigo a grandeza do poder do Deus a quem nós servimos. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Aleluia. E Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Glória a Deus. Ele ainda vivifica os mortos e Ele é capaz de chamar à existência aquilo que ainda não existe. Isto é, ainda nem existe, mas Deus pode chamar a existir. Ele é capaz de fazer a existir qualquer coisa que ainda não exista pelo seu poder. Aleluia. Foi assim na criação do universo. O mundo ainda não existia, mas Ele disse: apareça a água, apareça a terra, surja os luminares. Glória a Deus. Haja luz, e houve luz. Somente com a palavra Ele chama e faz existir aquilo que não existe. Eu creio que essa noite deve estar ou pode estar faltando alguma coisa na sua vida, na sua casa, pois creia nesta palavra. Enquanto você ouve, Deus pode gerar fé no seu coração, e através da palavra Deus vai chamar à existência coisas na sua vida, na sua família, na sua casa, que está faltando, mas Deus, pela palavra, pode chamar à existência e fazê-las existir. Louvado seja o nome de Jesus. E no versículo 18 diz que Abraão creu contra toda esperança, em esperança, tornando-se assim pai de muitas nações, como lhe havia sido dito: assim será a tua descendência.
Aqui está um outro ponto forte dessa mensagem. Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Abraão creu de uma forma que a sua crença, a sua fé, o fez esperar contra aquilo que não dá mais para esperar. Quando a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, é dizendo que Abraão creu e esperou naquilo que não dava mais para esperar. Abraão creu contra a lógica. Abraão esperou contra a razão, contra a ciência, contra a medicina, contra aquilo que alguém possa imaginar que é impossível. Abraão estava lá crendo, acreditando que Deus é capaz, que Deus é poderoso. Então ele creu contra a esperança, creu contra a lógica, creu contra a razão. Abraão, ainda que a lógica dissesse não dá, ainda que a razão dissesse Abraão, isso é impossível, mas ele dizia, mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus em quem eu creio, ele me deu esta esperança e eu vou continuar esperando, mesmo que não dá mais para esperar, mas eu vou crer contra a esperança. Aleluia. E no versículo 19 diz que ele, sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. Era bem verdade, seu corpo estava sem vitalidade, já estava com quase 100 anos de idade, não é? Também o ventre de Sara, sua esposa, já estava sem vigor. Ele, em tudo isso ele reconheceu, mas mesmo assim, diz o versículo 20, mesmo assim, ele não duvidou da promessa. Ele não foi incrédulo em relação à promessa de Deus. O que acontece com muita gente é que é incrédulo em relação à promessa. Começa a olhar as circunstâncias, começa a olhar a razão, começa a tentar para a lógica e aí dá lugar à incredulidade. Mas nesse versículo 20 eu encontro outro pilar da esperança de Abraão. Ele, mesmo assim, mesmo sabendo que seu corpo já estava amortecido, mesmo assim, ele sabendo que o ventre de Sara não gerava mais, mas mesmo assim, ele não duvidou da promessa. Ele não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Aleluia. Se eu fosse você em casa, eu também dava glória a Deus. Abraão foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Agora, por que Abraão deu glória a Deus? Porque ele estava plenamente convencido de que Deus é poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia. Nessa noite eu já lhe dei pelo menos 4 pilares da esperança de Abraão. Aleluia. Mas eu acho lindo esta conclusão que o Espírito Santo dá a Paulo. Diz que tudo isso que Abraão fez é porque ele estava plenamente convencido. Nessa noite eu gostaria que nesta reflexão você deixasse o Espírito Santo também lhe convencer. Aleluia. Abraão ficou plenamente convencido. Convencido de quê, pastor? De que o nosso Deus, ele é poderoso para cumprir, para fazer. Aleluia. Ele é poderoso. Abraão já estava com o corpo amortecido. Sua mulher, além de estéril, já estava velha demais para conceber. Sara já estava chegando aos 90. Glória a Deus. Mas a promessa de Deus não havia caducado. A promessa de Deus não caduca. A promessa de Deus não fica velha. Aleluia. Mesmo contra todas as possibilidades humanas, mesmo contra todos os prognósticos da terra, mesmo contra todo o bom senso da razão humana, mas Abraão não duvidou por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu,
dando glória a Deus e esperando contra a esperança. E sabe, o milagre aconteceu. Aleluia. O milagre vai acontecer, minha irmã. O milagre vai acontecer, meu irmão. Continue crendo. Tenha esperança. Tenha paciência. Continue crendo neste Deus. Aleluia. Ele está no controle de todas as coisas. Isaac nasceu e com ele a esperança de uma descendência numerosa e abençoada. Aleluia, porque o nosso Deus, quando promete, Ele cumpre, não importa o tempo, aleluia, não importa as circunstâncias, glória a Deus. Aqui eu vejo uma esperança que não se desespera, aleluia, uma esperança que não se desespera. E a esperança que não se desespera, ela tem algumas características que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, a esperança que não se desespera, ela está fundamentada não em sentimentos humanos, mas na promessa de Deus. A esperança que não se desespera, ela está fundamentada não em sentimentos humanos. São muitos os sentimentos humanos. São muitas coisas que as pessoas sentem. Uns sentem uma coisa, outros sentem outra, não é? Mas a esperança verdadeira, a esperança genuína, a esperança de Abraão não estava fundamentada em sentimentos humanos, mas na promessa. Aleluia! Se você quer uma esperança que não se desespera, então não fundamente, aleluia, a sua fé, a sua crença, aleluia, em sentimentos humanos. Baseie a sua fé, a sua esperança na promessa. Glória a Deus. Abraão não dependia de seus sentimentos, ele confiava na promessa. O foco dele era a promessa. Deus havia lhe prometido um filho e essa promessa não havia sido revogada. Aleluia! Deus, o que ele promete não se revoga. Aquilo que Deus escreve, disse certo poeta, a borracha do capeta não apaga. Escreveu, está escrito. Determinou, está determinado. Estendeu a mão, está estendida. E quem a fará voltar atrás, diz a palavra de Deus. Aleluia. Abraão já estava velho, é bem verdade, seu corpo amortecido, mas esse velho patriarca não confiava no que estava no seu interior, mas naquele que é todo poderoso. Aleluia. Amados, não podemos viver pelos sentimentos, nós temos que se agarrar na promessa. Você tem promessa? Aleluia. Não viva pelos sentimentos, se agarre à promessa. Aleluia. Não devemos nos estribar em nossas emoções instáveis. Não. Se segure, se agarre, se estribe, aleluia, na inabalável palavra de Deus, nas promessas de Deus, que não pode mentir. O nosso Deus não mente, o nosso Deus não falha. Está escrito lá em Números 23:19, Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria, ele não faria, ou falaria, ele não cumpriria. Nosso Deus não mente, nosso Deus não falha, nosso Deus não hesita, nosso Deus não muda, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então não fique com seus olhos fitos nas possibilidades humanas, não, fique com seus olhos fitos em Deus. Não tire o seu olhar de Deus, Ele deve ser a minha, a sua, a nossa esperança. Aleluia. A esperança que não desespera, aleluia, ela está fundamentada não nas circunstâncias, ela está fundamentada naquele que governa as circunstâncias. Eu vou repetir isso: a esperança que não desespera é aquela que não está fundamentada em circunstâncias. Se você ficar fundamentando a sua esperança em circunstâncias, as circunstâncias mudam a todo instante, mas a verdadeira esperança não está fundamentada em circunstâncias, mas naquele que governa
as circunstâncias. Aleluia. A fé ri das impossibilidades. As impossibilidades aparecem, mas a fé, a verdadeira esperança, ela ri das impossibilidades. Aleluia. Pois não é uma conjectura hipotética, mas é uma certeza experimental. Aleluia. A fé não lida com possibilidades, meus irmãos. A fé lida com convicção. O objeto da fé não está no homem, está em Deus. A fé não contempla as circunstâncias, mas olha para aquele que está no controle de tudo. Eu estou falando para alguém essa noite que tem promessa de Deus, que está em casa, vivendo momentos difíceis, mas o Espírito Santo, que te conhece, colocou essa palavra no meu coração para te dizer: não são as circunstâncias, não são as possibilidades, não são os sentimentos, é o Deus Todo-Poderoso que vai resolver a tua causa. Aleluia. Abraão sabia que Deus poderia fortalecer seu corpo, ressuscitar a fertilidade do ventre da sua mulher. Abraão passou a crer no impossível. Aleluia. A fé que não se desespera, ela crê no impossível. Ela vai além da ciência, ela vai além da medicina. É por isso que a ciência não entende, não compreende, porque essa fé não é baseada na razão, não é baseada em experiência humana, é baseada no poder de Deus. Aleluia. A esperança que não se desespera, ela não olha ao redor, ela olha para cima, ela não vê as circunstâncias, ela contempla o Deus que está no controle das circunstâncias. Ah, pastor, são muitas circunstâncias, pastor Jairo, ao meu redor, eu estou quase afundando, aleluia, o barco. Ei, não olhe para as circunstâncias. Pedro foi olhar para as circunstâncias, quase que morre afogado. Olhe para Jesus, olhe para aquele que controla o mar, olhe para aquele que controla o vento. Aleluia. A esperança que não se desespera está fundamentada não em ações humanas, mas nas intervenções de Deus. Não fique olhando para as ações humanas. Ah, pastor, aquele amigo que eu tinha me deu as costas. Ah, pastor, aquele patrão, eu pensava que ele ia me acolher na hora da crise, ele me demitiu. Não fique olhando para ações humanas, olhe para a intervenção de Deus. Aleluia. Quando os homens falham, Deus é infalível. Abraão e Sara fraquejaram por um tempo, aleluia, na espera do filho da promessa. Você lembra? Foram olhar as circunstâncias por um momento e o resultado foi a pressa, né? E a pressa, a impaciência nos faz perder a fé em Deus. Glória a Deus. E vocês sabem que a ação humana sem a condução divina resulta em sofrimento. Glória a Deus. Claro que não resulta em derrota final, mas leva-nos a sofrer. A impaciência de Abraão e Sara fez-los exatamente a cometer aquela falha de permitir o nascimento de Ismael. E até hoje tem alguém sofrendo por causa disso. Amados, o plano do homem pode ser retardado, mas o plano de Deus nunca vai ser frustrado. Aleluia. Então não olhe as circunstâncias, não olhe as dificuldades, não perca a sua paciência, continue esperando. Deus esperou Abraão chegar a seu limite máximo, mas quando chegou no limite máximo, aí Deus agiu ao seu favor. Aleluia. Muitas vezes Deus nos leva ao limite máximo. Glória a Deus. Esperou que todas as possibilidades da terra cessassem antes de realizar seu plano. Parecia que Deus não estava contemplando, que Deus não estava vendo, mas a promessa se cumpriu. O milagre aconteceu no tempo de Deus. Isaac nasceu. Deixa eu lhe dizer esta noite, o limite do homem não limita Deus. Você pode estar dizendo: pastor, eu cheguei no limite.
Mas o limite do homem, o seu limite, não limita Deus. A impossibilidade do homem, pastor, eu cheguei, agora eu acho impossível. Mas isso não ameaça Deus. Os impossíveis do homem, sabe o que acontece? São as possibilidades de Deus. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. É o que está escrito. Quando o homem chega ao fim dos seus recursos, Deus ainda tem ao seu favor a grandeza do seu poder. Aleluia. Deus faz assim para que coloquemos nele toda a nossa confiança. E quando recebermos a nossa alegria, a nossa bênção, dedicarmos toda a glória a Ele. Dizermos, foi Ele e não eu. Foi Ele que fez. É Ele que merece a glória. É por isso que muitas vezes Ele deixa chegar no limite. É por isso que muitas vezes Ele permite a gente chegar nas impossibilidades. É para quando a bênção chegar, você dizer, não fui eu, foi Ele. A glória é dele. Aleluia. Então, amados, essa noite tenha paciência, tenha esperança. Deus está no controle. Eu vou repetir essa noite, tenha paciência. Oh, Deus está no controle, não perca a paciência. Glória a Deus, continue esperando. Olha a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Olha o que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Glória a Deus. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que nesta palavra o apóstolo começa a mostrar o trabalhar de Deus numa vida. Primeiro ele justifica, glória a Deus. E justificar é tornar sem culpa, aleluia. Primeiro ele justifica pela fé, depois ele nos dá paz. Paz com Deus, aleluia, paz com Deus, aí vem a paz. Versículo 2 diz, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. Aí se abre uma porta, o acesso à graça, a essa graça que é de Deus, na qual agora estamos firmados, glória a Deus, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Versículo 3, aí vai dizer assim, ó, glória a Deus. Versículo 3 vai dizer, mas não somente isso, como também nos gloriamos em quê? Nas tribulações. Entra aí a palavra tribulação, doquimacia. Sabe o que é tribulação aí? É exatamente aflição e sofrimento causado por uma pessoa ou por circunstâncias. Quando Paulo escreve esse texto, nos gloriamos nas tribulações, ele usa essa palavrinha grega, doquimacia, aquele que é afligido, aquele que sofre pressão por causa de alguém ou por causa de alguma circunstância. Aí Paulo disse, mas mesmo assim é para o cristão se gloriar na tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? Produz paciência. Paciência, na NVI diz perseverança, é o grego hipomoni. Hipomoni é exatamente resistência, submissão, aleluia, sofrer, aguentar. O que o apóstolo está dizendo é que o trabalhar de Deus em nós é um processo. Primeiro ele nos justifica, nos torna sem culpa, depois nos dá paz com Deus, glória a Deus. Depois dessa paz com Deus, aí você vai se gloriar, porque tem agora acesso à graça. A porta da graça se abriu para você e agora você vai passar por um processo. O processo vai continuar. Você vai passar por tribulações. Você vai enfrentar pressões de todo lado, mas essa pressão vai produzir em você paciência, perseverança, resistência, submissão. Olha que coisa linda. E diz que a paciência vai produzir o quê? Experiência. Essa experiência é um caráter aprovado.
Olha que coisa linda Deus vai fazendo em nós. Primeiro Ele justifica. Depois que Ele justifica, Ele nos dá paz com Ele mesmo. Depois que Ele nos dá paz com Ele mesmo, paz com Deus, aí Ele nos dá acesso à graça. Nos abre a porta da graça, do seu favor. Aí depois, aí Ele diz, agora você vai se gloriar. Aleluia. Se gloriar, sim, você vai se gloriar nas tribulações. Mas por que eu vou me gloriar nas tribulações? Porque ela produz. Todas as vezes no Novo Testamento que você encontrar essa palavrinha tribulação, doquimacia, é uma professora, ela sempre ensina alguma coisa, ela sempre traduz algo para nós, ela sempre produz, aleluia. Então Paulo diz, é por isso que a gente tem que se gloriar quando vem a tribulação. Não é para murmurar, não é para reclamar, não é para desistir, não é para voltar atrás, é para se gloriar. Nos gloriamos nas tribulações. Por quê, Paulo? Porque tribulação produz. Tribulação produz. 2 Coríntios 4,17 diz que produz peso de glória. Produz aqui o que? Produz paciência, resistência, aleluia, perseverança, aleluia. E essa paciência produz um caráter aprovado. Olha que coisa linda, um caráter aprovado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E diz que esse caráter aprovado, essa experiência ainda vai produzir uma outra coisa chamada esperança, aleluia. No grego é o pisso, é exatamente uma expectativa confiante e favorável. Para você chegar em elpisso, para você chegar nessa esperança, olha o processo que Deus já fez na sua vida, olha como Deus trabalhou em você. Primeiro Ele lhe justificou, lhe tornou sem culpa, depois lhe deu paz, você tem paz com Deus, lhe abriu a porta da graça, você tem agora acesso à graça. Aí você começa a se gloriar nas tribulações. Você vai passar por pressões de todos os lados, pressões de circunstâncias, pressões de pessoas. Depois essa tribulação vai produzir em você exatamente hipomonia, quer dizer, paciência, perseverança, resistência. Pastor, por que tudo isso? Porque se você não passar, você não vai aguentar. Lá na frente, quando você tiver uma responsabilidade maior sobre os seus ombros, você quer dar uma carreira, você quer jogar tudo fora, você quer abandonar tudo. Então Deus vai trabalhando em você ponto a ponto, aleluia. Deus está falando com alguém essa noite. Eu sei que essa palavra tem endereço certo. Deus está trabalhando em você que está aí nesse sofá. Receba essa palavra do coração de Deus, é para você nessa noite. Aí Deus vai lhe dando um caráter aprovado. Depois desse caráter aprovado, essa experiência vai lhe dar uma esperança, que é uma expectativa, não uma expectativa humana, não uma expectativa qualquer, mas uma expectativa confiante e favorável. Depois de você provado e aprovado, você não vai agora desistir fácil. Sempre você vai ter essa esperança, essa expectativa, eu vou vencer. Dessa eu saio, é só mais uma para mim, aleluia, superar, aleluia. Você está sempre crendo, você está sempre confiando, aleluia. E diz o versículo número 5, diz, e a esperança não traz confusão. Eu gosto da NVI, que é a nova versão internacional, que diz assim, e essa esperança, ou esta confiança, não nos decepciona. Que coisa maravilhosa. Essa esperança não decepciona. Pode confiar, pode confiar, pode confiar, pode confiar que essa esperança que está no seu coração, essa expectativa, ela foi gerada por um processo de Deus na sua vida. Aleluia! E você não vai ficar decepcionado. Aleluia! Glória a Deus. Agora eu queria mostrar aqui essa noite pelo menos 4 tipos de pessoas em relação à esperança. Primeiro tipo, muitos têm uma esperança que não se desespera. Veja se você é esse tipo de pessoa que tem uma esperança que não se desespera. Penépolis, aquele que faz parte lá da guerra de Troia, disse que fazia uma coxa de dia e desmanchava de noite, pensando na resposta que ia dar a alguém.
Eu conheci um homem de Deus, já está com o Senhor, e ele dizia: entre um dia e outro tem uma noite. Mas sabe o que é isso? Esperança. Quem tem uma esperança que não se desespera, ele não age por impulso. Ele espera para ver o que é que vai dar. Glória a Deus. É isso que a palavra de Deus nos mostra. A esperança que não se desespera, ela espera, ela aguarda. Mas existem outros que se desesperam antes de esperar. É um outro tipo de pessoa. Se desespera antes de esperar. Não tem pessoas assim? Antes de esperar, já está desesperado. A bem não começa a esperar, já está querendo desesperar. Eu li de um médico na Suíça que aplicou eutanásia no seu filho. Estava com uma doença incurável. E lá o governo permite a eutanásia, que é abreviar a morte. Abreviar o sofrimento, causando a morte daquele paciente que está em estado terminal. Mas diz que aquele médico foi ao cemitério, enterrou seu filho. Quando ia voltando do cemitério, um dos seus amigos telefonou e disse: amigo, acabamos de descobrir a doença do teu filho e já conseguimos o remédio para curá-lo. Aonde ele está? E ele disse: agora é tarde demais. Amados, nunca se desespere antes de esperar. Você pode perder a bênção quando ela está bem pertinho de chegar. Talvez a bênção já vem na esquina, mas se você se desespera antes de esperar, você pode perder a sua vitória. Número 3, há aqueles que vivem o próprio desespero sem esperança. Há pessoas que vivem o desespero sem esperança. Eles não têm esperança. Eles não conseguem esperar. Eles vivem em um eterno desespero. Já não acredita mais em nada. Já não acredita mais em ninguém. E eu acredito que eu falo para alguns essa noite que estão vivendo esse tipo de esperança. Paralítico do tanque de Betesda. Estava ali, é bem verdade, há 38 anos. E não é fácil esperar 38 anos. Tem gente que não espera 38 minutos, 38 dias. Tem gente aí que já está desesperado com esse negócio da pandemia. Pastor, não vai parar não esse negócio. Eu já estou desesperando. Glória a Deus. Há pessoas que desesperam porque não tem esperança. Aquele moço estava ali no tanque. Eu estive ali no tanque de Betesda. E eu fiquei pensando, quando Jesus chega ali e fala assim: queres ficação? Será que Jesus não sabia que um doente que está 38 anos num lugar esperando uma cura, essa pessoa não deseja ser curada? Mas Jesus queria ver a falta de esperança daquele homem. Jesus queria ver até onde ia o desespero daquele moço. E olha o que ele responde para Jesus: se não tem ninguém aqui que me jogue no tanque. Em outras palavras, eu não acredito mais em ninguém. Ninguém me ajuda, ninguém me dá a mão. Quando a pessoa perde a esperança, essas palavras sempre estão na boca dela, não é? Ninguém aqui me ajuda, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu estou decretado mesmo a derrota. Mas Jesus é tão misericordioso que diz: não, moço, eu cheguei para te ajudar. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia! Mas existem aqueles que não têm mais esperança. Há aqueles que esperam com segurança. É uma boa virtude esperar com segurança. Conta-se que Dwight Moody, aquele grande homem de Deus, século passado, diz que ele foi acometido por uma enfermidade terminal. Dessa enfermidade ele partiu para a eternidade. Mas disse que ele estava longe de casa e resolveu voltar para casa, resolveu voltar para Londres, pegou o trem. Quando ele chegou em casa, estava um grupo de irmãos orando e ele disse: meus irmãos, afasta-se a terra. Eu estou percebendo que a terra está se afastando de mim, mas eu tenho uma boa notícia para dar a vocês. Eu estou me aproximando do céu. Eu estou entrando na glória. E com essas palavras, ele partiu para estar com o Senhor. Porque Moody tinha uma esperança com segurança.
Quem espera com segurança vai até o fim e não perde a sua esperança. Ele sabe em quem creu, ele sabe em quem confia, ele sabe para onde está indo, por isso ele não desespera. Aleluia! Mas há aqueles que esperam contra a esperança. É um outro tipo de pessoa. Esperar contra a esperança foi Abraão. Abraão esperou contra a esperança. Romanos 4,18 diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Pastor, e o que é crer contra a esperança? É crer contra a lógica. Crer contra a esperança é crer contra a razão. É crer quando o médico diz, não tem mais jeito, pode levar para casa. Crer contra a esperança é quando você entrega uma causa ao advogado e ele diz, pode engavetar o documento que não tem mais solução. Aleluia! Aí você que confia nesse Deus diz, mas a última palavra está com o meu Deus. Aleluia! Eu ainda creio, eu ainda acredito. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é soberano e livre. Ele não age de acordo com as pressões, nem com os limites humanos. Ele é todo poderoso, aleluia. Oh, meus amados irmãos, que coisa gloriosa. Ana, aquela mulher de Deus do Antigo Testamento, lá no capítulo 2, nós encontramos Ana, ela louvando ao Senhor. Você sabe que Ana, ela também tinha impossibilidades na sua vida, ela precisava ter um filho, mas era estéril, mas o Senhor ouviu a sua oração, ela esperou, aleluia, ela creu contra a esperança, como Abraão, e no capítulo 2 ela começa a cantar, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Versículo 2 diz assim, aleluia, a palavra diz, é o Senhor que exalta e humilha, ele levanta o pobre do pó e faz assentar-se entre os príncipes. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Aleluia! Isso é um cântico de quem tem uma esperança viva, de quem está esperando contra a esperança. Aleluia! Deus age, ninguém pode impedir o seu agir. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus age muitas vezes de forma artesanal. Glória a Deus. Deus não tem pressa, sabe? Deus, ele vai agindo de forma artesanal, como artesão, ponto a ponto, ele vai trabalhando, mas guarde essa palavra, ele levanta do pó, o humilde, ergue o necessitado, coloca entre os príncipes, confia, crê contra a esperança. Esse Deus, ele é maravilhoso, aleluia. Só pode ter uma esperança dessa quem não se desespera, aleluia. Só pode ter uma esperança dessa aquele que crê no Deus dos impossíveis, aleluia. Oh, glória. E Abraão foi este homem que creu. Ele começou a peregrinar, a ouvir a palavra, tinha 75 anos de idade, glória a Deus. Já dava para desistir já do começo. Um homem com 75 anos de idade receber promessa de Deus. Mas eu estou falando essa noite, eu creio que para muitos cabeças brancas, glória a Deus, que estão em casa, não é? Quem sabe a fé fraquejando, será que eu ainda vou sair de casa? Será que eu ainda vou fazer a obra? Será que eu ainda vou evangelizar? Será que eu ainda vou dirigir o ciclo de oração? Ei, servo de Deus, serva de Deus, aleluia. Deus pode começar algo tremendo hoje com a sua vida. Deus não desistiu de você. O livro de Joel disse que ia haver um derramamento do Espírito e os velhos, nos últimos dias, ainda iam sonhar sonhos, aleluia. Caleb estava com 85 anos de idade, cheio de sonhos, e conquistou Hebrom, porque tinha promessa de Deus, aleluia. Você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. Eu vou repetir isso, você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. Winston Churchill foi o primeiro ministro da Inglaterra aos 70 anos de idade. Abraão foi constituído pai de uma multidão já com quase 100 anos de idade.
incredulidade. Deus não desistiu de você. Deus não desiste de alguém que Ele chama. Aleluia. Não importa a idade, não importa as circunstâncias, não importa os sentimentos. Creia, aleluia. Oh, Abraão enfrentou pelo menos 4 problemas gravíssimos: sua idade avançada, a esterilidade da sua mulher, aleluia. Deus havia prometido já fazia muitos anos. Aos 86 anos ele se precipita, perde a paciência e cometeu lá uma besteira. Mas Deus entendeu Abraão, glória a Deus, compreendeu o seu fracasso, perdoou Abraão, manteve a promessa de pé, aleluia. Talvez sua angústia é a mesma de Sara. Você está esperando? Será que essa crise não passa? Será que não vamos chegar do outro lado? E quem sabe você pode estar pensando até em fazer alguns atalhos. Não faça atalhos, permaneça esperando, permaneça esperando. Deus está no controle, aleluia. Eu vou repetir isso: tenha paciência, minha irmã, tenha paciência, meu irmão. Deus está no controle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sara era estéril. O bom senso dizia: é impossível, pastor Jairo. A razão dizia: não pode ser. Mas a fé diz: mas tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Esta noite, aleluia, o poder da palavra está arrancando toda a incredulidade, está jogando fora, aleluia, e você está passando a crer, aleluia, como Abraão. Não duvidou. Não dê lugar à dúvida. A dúvida é inimiga da fé, aleluia. A dúvida é uma velha ferramenta de Satanás para tirar os crentes do caminho da promessa. Mas você não vai aceitar esta arma velha, esta ferramenta velha do cão. Não duvide da promessa por incredulidade, mas se fortaleça na fé esta noite, dando glória a Deus. Se eu fosse você, eu me levantava desse sofá, dava um glória a Deus bem alto aí dentro de casa. Eu me levantava dessa rede, dessa cama e saía dentro de casa para lá e para cá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus vai agir, Deus vai agir. Deus vai me tirar dessa. Deus ainda conta comigo. Deus ainda acredita em mim. E Deus vai sim operar um milagre na sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor que vive e que reina para todos sempre. Agora você tem que ter esta fé de Abraão, tem que ter essa esperança de Abraão. Abraão cria que o Deus a quem ele servia é poderoso para vivificar até os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já existissem. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 19, disse que pela fé Abraão cria que Deus era capaz de trazer Isaque à vida. Daí também em figura ele o recobrou. Ele creu, aleluia, versículo 20, exatamente que Isaque, aleluia, seria ressuscitado. Deus pede Isaque a Abraão. Abraão leva-o ao Moriá, prepara o altar, coloca Isaque sobre a lenha, pega o cutelo. Alguém pode dizer: eu não tinha tamanha coragem. Mas é que por trás dessa coragem estava uma fé inabalável, estava uma confiança tremenda em um Deus que vivifica até os mortos. Sabe o que é que Abraão acreditava? Abraão cria tanto em Deus, tanto no poder de Deus, que ele dizia assim: olha, ainda que Deus permita que eu imole ao meu filho, ainda que Deus permita que o meu filho seja queimado nesse altar a noite inteira, amanhã esteja só a cinza, eu ainda creio que o meu Deus vai levantar meu filho da cinza e vai me dar Isaque de volta outra vez. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. O seu problema não chegou a tanto, o seu problema não está ainda em cinzas, aleluia. Acredite, esse Deus, ele vivifica os mortos e ele chama à existência as coisas
que não existem. Glória a Deus, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esperar é assim, é acreditar que no fim vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aleluia, porque estás abatido, ó minha alma, dizia o salmista, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, aleluia, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Enquanto houver um ainda, continue esperando, aleluia. Isaías dizia, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sua força está diminuindo, espere no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão. Você vai sair desse poço, você vai subir, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e toda paz, para que abundeis em esperança. É o Deus da esperança que essa noite vai agir ao seu favor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração essa noite.